Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Olha só, hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Nós estamos então na nossa videoaula de número 14. Hoje, meus queridos, nós vamos falar de resolução de problemas envolvendo as 4 operações. Olha só, adição, subtração, multiplicação e divisão. E também nós vamos analisar, tabelas e gráficos para responder questões, tá certo? Vamos começar então com uma situação problema, Vou trazer para vocês aqui uma hipótese de um problema. Então a situação é a seguinte, olha, a mãe de João Carlos comprou um celular para ele assistir as videoaulas, tá? E esse celular custou R$ 1.800. Só que ela vai pagar em 4 prestações. E aí, ela já pagou 3. Olha só, ela já pagou R$ 320 na primeira prestação, ela pagou R$ 350 na segunda prestação e na terceira ela pagou R$ 380. Então, agora eu quero saber, nós queremos saber de quanto será a última prestação, a última parcela que ela vai pagar nesse celular. Então, meus queridos, preste atenção. Nós temos aqui 2 informações importantes. Nós já sabemos quanto custa o celular e nós já sabemos que ela pagou essas 3 parcelas. Primeiro, eu preciso saber quanto que ela já pagou ao todo, para depois eu descobrir quanto que falta. Então, eu vou aproveitar essas 3 informações que eu tenho e vou fazer uma operação, para eu descobrir quanto que ela já pagou. Que operação que eu vou fazer, hein? Eu vou fazer, meus queridos, uma adição. Vamos lá, então. Então, olha só, quando eu somo esses 3 valores, eu vou encontrar 1.050, ou seja, nessas 3 parcelas que ela já pagou, ela pagou 1.050 do valor total do celular. O total do celular é 1.800. Agora eu vou fazer uma outra operação que é a subtração. Eu vou diminuir esse valor que ela já pagou. Vamos ver então quanto que vai ficar faltando. 0 eu posso tirar 5? De jeito nenhum, meus queridos? Então eu pego emprestado. E aqui 7. Ou seja, a última prestação que ela vai pagar vai ser de R$ 750. Olha, meus queridos, para resolver esse problema eu precisei fazer 2 operações, perceberam? A adição e depois a subtração. Então, quando vocês fizerem a leitura de uma situação problema, pega lá o lápis e vai anotando as informações que o problema te dá. E nesse caso aqui, nós tínhamos 2 informações, o preço total do celular e quanto ela já tinha, pago no celular, tá certo? Tem que ter muita atenção na hora de resolver os problemas. E aí nós vamos depois escrever a resposta. Na hora de você escrever a resposta, você volta lá no problema, leia novamente a pergunta. A partir da pergunta, você formula a frase que vai ser a sua resposta, que é para você escrever sempre uma resposta completa nos problemas, tá certo, meus queridos? Meninos, quem é aí que lembra, dos termos das operações? Quando a gente fazia lá uma adição e tinha que escrever os termos. A adição qual era? Primeira parcela, segunda parcela, soma o total. E da subtração, como que era o nome dos termos? Alguém aí lembra? Olha só, vou colocar aqui. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E aí, meus queridos, esses termos podem aparecer numa situação problema para você resolver. Olha essa daqui. Então, eu tenho aqui que o minuendo é o triplo de 142. E o resto é a metade de 600. Eu quero saber qual que é o termo que está faltando. Então, nós vamos descobrir. O que quer dizer o triplo? É que eu multipliquei por 3, 3 vezes. Então, 142 vezes 3, eu vou encontrar 426. Aí, eu já sei que o minuendo é 426. O resto é a metade de 600. Precisa fazer a conta? Não, dá para fazer um cálculo mental, não dá? Qual que é a metade de 600? 300. Então,
Então, o resto é 300. Eu preciso descobrir esse número aqui, ó, que é o meu subtraindo. Então, eu tenho que fazer uma outra operação para eu descobrir esse termo que está faltando. Que operação é essa, hein? Olha só, se eu pegar o minuendo e diminuir do resto, eu vou encontrar esse termo que está faltando aqui. Vamos fazer isso então? Olha lá, 426 menos 300, eu vou encontrar 126. Então, é exatamente o termo que está faltando aqui, ó. Quando eu faço 426 menos 126, eu vou encontrar 300. Da mesma forma que eu disse, né, na situação problema anterior, num problema desse, você tem que fazer a anotação das informações que o problema te dá, porque ele vai trazer informações. Você pode grifar de lápis de cor lá no problema, você pode circular também de lápis de cor os números, eu gosto muito de fazer isso. E não esquecer de escrever uma resposta completa, tá certo? Meus queridos, quem é aí que gosta de ir num parque? Nossa, tem muito tempo que a gente não vai, né? Mas olha só, tem um parque na cidade e olha aqui o ingresso desse parque, tá? Quanto que paga para entrar nesse parque? Olha lá a informação, R$75, né? Você entra no parque e aproveita tudo que tem nele. E aí, meus amores, suponhamos que no final de semana 12.380 pessoas, né? Entre crianças e adultos, visitaram esse parque. Cada um pagou os R$75. Quanto que esse parque arrecadou nesse final de semana? E aí, que operação que eu preciso fazer? Eu sei que uma pessoa paga R$75, mas foram 12.380 pessoas. Então, eu vou multiplicar 12.380 por 75. Como que eu faço essa conta? De onde eu começo essa multiplicação? Eu tenho aqui unidade e dezena para multiplicar. Vamos fazer isso então junto comigo? Olha só, já multipliquei aqui os 5, porque eu vou começar da unidade. Agora eu vou multiplicar a dezena, né? No 7 não está na dezena, então eu coloco um 0 aqui. Agora sim, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 é 56, vai 5 lá em cima. 7 vezes 3, 21, 21 com mais 5, 26, vai 2 agora. 7 vezes 2, 14, 14 com mais 2, 16, vai 1. 7 vezes 1 é 7. Com mais 1, 8. E agora, meus amores, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho que somar. Gente, uma dica aí, hein? Quem tá com dificuldade na multiplicação, aproveita o tempo disponível em casa, estuda a tabuada, tá? E então tá aí a resposta, né? Esse parque de diversões teve uma boa arrecadação nesse final de semana. 928.500, né, gente? É dinheiro que não acaba mais. Vamos então para mais uma situação. Agora eu trouxe para vocês, meus queridos, essa tabela que está mostrando, né, a população de 3 estados brasileiros, os 3 estados mais populosos. Olha só, São Paulo vem em primeiro lugar, né, seguido de Minas Gerais e depois Rio de Janeiro. Qual que é a população, então, de São Paulo? Olha só, 46.649.132. É muita gente, não é? Estamos falando aí da classe dos milhões, né, meus amores? Que a gente já estudou esses números maiores, não é verdade? E a população de Minas Gerais? Olha só, 21.411.923. E aí vocês vão ver do lado ali também da tabela que esse número pode ser escrito daquela forma, olha só, 21,4 milhões, 46,6 milhões e 17,4 milhões. Mas se eu perguntar para você qual é a diferença da população de São Paulo e Minas Gerais, então você precisa fazer uma operação. Quando eu falo qual é a diferença, né? Lembra lá do minuendo, subtraindo, resto ou diferença? Então, quando fala de diferença, não tenha dúvida que a operação é de menos. Agora, tem uma questão que pode aparecer também. Se eu perguntar para vocês, quantas pessoas, né, tem a mais, né, no estado de São Paulo do que em Minas Gerais? Quando eu digo a mais,
Gente, tem que tomar cuidado, porque senão você vê a palavrinha mais e acha que você vai somar. E não é nada disso. Se tem a mais, quer dizer que uma tem mais que a outra. Então, você quer saber também a diferença e precisa fazer uma subtração. Eu já comecei aqui, ó, São Paulo e Minas Gerais. Olha só. Então, aqui eu emprestei, fiquei com 8. Menos 1 é 7. 4 menos 1 é 3. 6 menos 4, 2. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. Vamos contar as classes para pôr o pontinho? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 25.237.209, né? É o número de habitantes que São Paulo tem a mais que Minas Gerais, tá certo? Então, meus queridos, tem que prestar muita atenção nas informações na hora de analisar uma tabela, tá? Porque é muito importante. Aí você anota as informações para depois ver como você vai responder a questão, tá ok? Através dessa tabela, a gente pode criar um gráfico. Olha só esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês, baseado nas informações da tabela. Olha lá, aparecem os 3 estados, né? Mostrando ali visivelmente, né? Se eu perguntar qual que é o menos populoso, é bem visual. Você olha no gráfico e vai identificar onde está aquela barrinha menor, né? Que no caso aqui é o estado do Rio de Janeiro, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês também um outro tipo de tabela, né? Que é muito comum, né? A gente aparecer com informações, esse tipo de tabela pra gente. Eu vou montar aqui uma tabela, meus queridos, com a seguinte pesquisa, né? Vamos imaginar que eu perguntei para os alunos do 5º ano qual é a fruta preferida deles dentre essas 3. Uva, laranja e goiaba. Qual que é a sua fruta preferida? Pensa aí. E aí, cada criança que foi respondendo, eu fui marcando aqui. Cada criança que respondeu, eu marquei. E aí, vamos ver o resultado dessa minha pesquisa. Para cada pauzinho desse, cada palitinho, cada tracinho é uma criança. Então, vamos ver. Quantas crianças escolheram uva? Aqui eu tenho 6, 7, 8. Quantas crianças laranja? 3. E goiaba? 2 crianças. Baseado nessa tabela, nós podemos fazer vários questionamentos, não é verdade? Qual é a fruta preferida dessa turma de 5º ano? Uva, certo? Quantos alunos, né, a mais, né, que preferem uva do que laranja? E aí eu vou fazer então 8 menos 3, 5. Eu posso perguntar também qual foi o total de alunos que responderam a pesquisa. E aí a gente soma aqui, ó. 8 com 2 é 10, com 3 é 13. Então isso daqui é uma tabela, né, bem fácil de ser analisada. Tem aí nas atividades, tá? Uma tabela como essa. É só você ir lá e contar, né? E ver aí as informações e as questões que estão sendo perguntadas, né? Baseando na tabela, você vai responder, tá certo? Olha, meus queridos, vamos conferir então as atividades que nós vamos fazer. Lembrando, né? Que você vai fazer todas as atividades de matemática hoje, tá bom? Olha só, lá na página 45 é onde você vai colocar aula 14 e vai colocar o dia 9. Nós temos aqui, né, 3 situações problema, na 45 e na 46. Tem algumas situações, né, parecidas com as que eu coloquei exemplos aqui para vocês, tá bom? Na página 47, aí sim nós temos uma tabela parecida com essa, tá? Que você vai analisar para poder responder as questões lá na página 48, tá certo? E tem também mais 2 tabelas, uma do terminal rodoviário, né? Mostrando aqui as viagens, né? Se cresceu, né? A quantidade de viagens, se diminuiu. É bem tranquilo trabalhar com gráficos e com tabelas. Você vai observar, se precisar, coloca o dedinho ali para poder você localizar a informação correta, tá ok? Olha, eu aguardo vocês agora na nossa próxima videoaula, que será na sexta-feira.